Boa noite a todos os irmãos, sejam todos bem-vindos, sob a proteção... Não está ouvindo? Alô? Alô? Mais um. Aperta mais um. Botãozinho. Agora. Nada. O on é para baixo. Vou falar bem alto. Opa. Então, boa noite a todos os irmãos aqui presentes, sejam todos bem-vindos. Também aqueles que nos assistem pela nossa página do Facebook, que todos se sintam também acolhidos neste momento, sob a proteção do Mestre Jesus e de toda a equipe de Urubatã de Melo, que são os nossos benfeitores espirituais desta casa. Lembrando que a nossa casa tem atendimento aberto ao público, então, às terças-feiras, com início às 19 horas, no atendimento fraterno, e às 20 horas, então, nós temos a exposição doutrinária, os passes, posterior a isso, né? Podem trazer a água para fluidificação. E também, no domingo, às 16h30, nós temos atendimento fraterno, e às 17h30, a exposição doutrinária também, depois, posterior, são os passes, e podem trazer a água para fluidificação. Aos irmãos que nos assistem em casa, também podem deixar a água sobre a mesa, que com certeza a espiritualidade assiste a todos nós e aqueles que nos assistem também. Então, com o objetivo de nós começarmos o nosso condicionamento para a noite de hoje, eu vou fazer a leitura de um textinho desse livro Caminho, Verdade e Vida. É um livro que foi ditado por Emmanuel, que é o benfeitor do Chico Xavier, foi ditado por Chico Xavier, esse espírito Emmanuel. Então, vamos ler um desses capítulos. Oh, desculpe. Ah, é lá? Uhum. Tá bom. Domínio espiritual. Não estou só, porque o Pai está comigo. Nos transes aflitivos, a criatura demonstra sempre onde se localizam as forças exteriores que lhe subjugam a alma. Nas grandes horas de testemunho, no sofrimento ou na morte, os avarentos clamam pelas posses efêmeras. Os arbitrários exigem a obediência de que se julgam credores. Os supersentimentalistas reclamam o objeto de suas afeições. Jesus, todavia, no campo supremo das últimas horas terrestres, mostra-se absoluto Senhor de si mesmo, ensinando-nos a sublime identificação com os propósitos do Pai, como o mais avançado recurso de domínio próprio. Ligado naturalmente às mais diversas forças, no dia do Calvário não se prendeu a nenhuma delas. Atendia ao governo humano lealmente, mas Pilatos não o atemorizava. Respeitava a lei de Moisés. Entretanto, Caifás não o impressiona. Amava enternecidamente os discípulos. Contudo, as razões afetivas não lhe dominam o coração.
cultivava com admirável devotamento o seu trabalho de instruir e de socorrer, curar e consolar. No entanto, a possibilidade de permanecer não lhe seduz o espírito. O ato de Judas não lhe arranca maldições. A ingratidão dos beneficiados não lhe provoca desespero. O pranto das mulheres de Jerusalém não lhe entibia o ânimo firme. O sarcasmo da multidão não lhe quebra o silêncio. A cruz não lhe altera a serenidade. Suspenso no madeiro, roga desculpas para a ignorância do povo. Sua lição de domínio espiritual é profunda e imperecível. Revela a necessidade de sermos nós mesmos nos transes mais escabrosos da vida, de consciência tranquila, elevada à divina justiça e de coração fiel, dirigido pela divina vontade. Esse Espírito maravilhoso, né? Jesus. Ele nunca se sentiu só, porque ele tinha o Pai, o nosso Criador, o amparando. Então, irmãos, convidamos a todos os que desejarem fechar levemente os olhos, elevar os seus pensamentos a Deus, a Jesus, aos seus benfeitores espirituais, ou como queiram, anjos da guarda, espíritos protetores desta casa, Urbata de Mel, toda a equipe que nos assiste, rogando a cada um de nós muita paz, muitas energias, muita cura aos necessitados, luz, harmonia, enfim, tudo. Lembrando dos nossos lares, dos nossos familiares, aonde estiverem, para que também possam receber as bênçãos que os nossos irmãos benfeitores derramam sobre todos nós. Vamos pedindo a proteção de Jesus e dos nossos benfeitores espirituais, para que nós possamos seguir adequadamente a nossa jornada, a nossa existência terrestre, com fé, com sabedoria, com dignidade, com transparência, sendo nós mesmos, mas procurando a cada dia nos melhorar um pouquinho. E desta forma, pedimos então a proteção dos trabalhos para o nosso irmão Gilmar, que vai realizar a exposição doutrinária na noite de hoje com o tema A Justiça Divina. Que possamos então receber, acolher essas mensagens para o nosso aprimoramento moral, e que assim seja. Fique à vontade, Gilmar. Uma boa noite a todos os irmãos, a todas as irmãs presentes e aqueles que nos acompanham pela página das mídias da casa. Vamos trabalhar então esse tema, a justiça divina, que é um convite para a gente fazer uma reflexão profunda sobre a nossa fé. Quando falamos em justiça de Deus, nós não podemos deixar de também ligar esse tema à nossa fé. E essa fé, ela tem também está ligada principalmente a confiança que nós temos que ter em Deus como nosso Pai. Então é um momento que a gente pede para vocês, para a gente refletir juntos. Quando eu estava a preparar essa matéria, procurando, pesquisando, e depois de tudo reunido, a gente faz essa reflexão e ouvir o quanto eu ainda preciso
fortalecer a minha fé, enquanto eu ainda estou distante daquilo que eu preciso para poder realmente seguir esse espaço do Mestre Jesus, como foi lido na mensagem que a nossa irmã Susan fez aqui, para nós nos aproximarmos de Deus. Então, compartilhando com cada um que está aqui presente, que está nos acompanhando também online, esse é um momento para a gente começar a se questionar como está a minha fé. E a fé, principalmente, a gente não só verifica ela, analisa ela nos momentos bons, mas principalmente nos momentos de dificuldades, em que é a prova em que nós podemos dar ao nosso Pai a confiança que nós vamos dar para Ele. É muito importante porque a doutrina espírita, ela, como aquele consolador prometido por Jesus, lá no Evangelho de João, no capítulo 14, do versículo 15 a 26, ele vai falar desse consolador que ele ia pedir e enviar no tempo certo, para trazer o conhecimento de tudo, aquilo que fosse possível dentro do nosso grau evolutivo no tempo, e também recordar os ensinos que ele tinha feito. E dentro desses ensinos, o Espiritismo vem nos concitar, então, nos motivar a nós trabalharmos essa fé conhecida como fé raciocinada. É aquela que busca conhecer o porquê. Por que eu tenho fé? Em quem eu tenho fé? Por que eu tenho que ter essa confiança nesse Deus? E nós vamos buscar, então, uma obra que inicia o Espiritismo no mundo, que é o Livro dos Espíritos. E esse assunto tem tanta importância que os Espíritos superiores que ditaram essa obra, eles botaram como a primeira questão dessa obra, que são 1019 perguntas e respostas, a primeira delas é: quem é Deus? Pela importância de nós sabermos quem é o nosso Criador. Né? E os Espíritos vão nos dizer, então, que é a causa primária de tudo. E essa causa primária de tudo significa o Criador de tudo que existe no planeta e no universo. Tudo aquilo que não foi criado pelo homem foi criado por aquele que nós chamamos de um ser superior. E nós, cristãos, reconhecemos como o nosso Criador, Deus, né, que enviou Jesus, o Espírito mais evoluído, para ser, então, o nosso governador, para ser o nosso modelo e guia a ser seguido. Porque Ele, Cristo, passou por todas as fases que nós estamos passando e vamos passar até chegar naquela meta maior, sermos um Cristo. Então, dentro dessa resposta, Ele é, então, o Criador de tudo, a inteligência suprema e a bondade suprema. Mas aí vem aquela pergunta que nós já podemos, com certeza já fizemos essa pergunta para nós mesmos, já refletimos sobre isso: como eu posso provar a existência desse Deus? Os Espíritos vão dizer para nós, dentro desse capítulo, que nós devemos utilizar aquele axioma que a ciência da matéria utiliza nas suas pesquisas, a ciência da física, da química, enfim, todas as ciências que tratam da matéria. E o axioma, essa palavra não tão usada, ela nada mais é de que aquilo que não precisa ser comprovado, né, com tanta profundidade, porque ela já se responde por si mesma. Então, nós sabemos que existe um ser superior, basta nós analisarmos, e aí vem a orientação de Kardec, basta nós buscarmos conhecer a obra. Tudo aquilo que não foi construído pelo homem foi construído por esse Deus que nós chamamos de Pai. E por que nós chegamos a essa conclusão? Quando analisamos cada coisa, do micro ao macro, que existe no planeta e existe no universo. Nós vamos ver pela complexidade, pela perfeição, nós vamos ver que ali não teve participação do homem direta nesse primeiro ponto, nesse primeiro início. Né? Ali foi um ser superior em inteligência e poder para construir, né, tudo isso que nós temos. Desde a nossa morada, a terra que nós habitamos,
o sistema solar que essa Terra faz parte, né? Todo esse conjunto do universo que a ciência da matéria ainda conhece, mas ainda pouco, né? Então, tudo isso que nós olhamos, desde uma pequena semente, se nós olharmos profundamente como é que ela se desenvolve, e a gente começar a questionar cada ponto, a gente vai ver e que tem uma inteligência por trás disso. Toda a consequência tem uma causa, né? Tudo aquilo que tem uma consequência inteligente tem uma causa inteligente, né? Então, nós vamos fazer um exercício para que nós possamos, então, levar isso para as nossas reflexões na nossa semana, no nosso dia a dia, para a gente compreendendo a existência desse ser superior. Porque a espiritualidade nos diz que nós, no dia a dia, nos envolvemos muito com as questões intelectuais, materiais, e esquecemos de olhar para a parte espiritual, né? E muitas vezes, só quando a dor aparece, é que a gente se lembra que existe um ser superior, que a gente se lembra de ir ao templo, seja qual a religião, ou na casa espírita, né, para buscar a força. Mas Deus está presente conosco sempre. E o exemplo que a gente vai trazer, bem simples, não é uma aula de biologia, não é uma aula de histologia, não é uma aula, apenas nós vamos pegar um dado da ciência e a partir dali nós vamos ver como é fácil compreender a existência desse ser superior. Vamos começar pelo nosso corpo físico, essa dádiva, esse instrumento que Deus dá para nós, como espírito imortal que somos, né? Nós não somos o corpo que temos, nós habitamos esse corpo como um espírito. Mas na frente a gente vai aprofundar isso. Primeiro vamos trabalhar nesse ponto da matéria ainda, acessível a todos nós, o corpo que nosso espírito está habitando. Como é que ele é formado? E nós vamos pegar, então, as células que formam o nosso corpo. Pode botar a imagem, né? Então, quando ela consegue ali, a célula, então, essa é a menor unidade estrutural do nosso corpo. Claro que aí nós temos átomos, nós temos moléculas, mas nosso ponto hoje é as células. Vejam a quantidade de célula que nós temos no nosso corpo. 37 trilhões de células. Se nós pegarmos esse número matematicamente, nós vamos ter que botar, no mínimo, 13 zeros ali depois do 37. É um número astronômico de células que nós temos dentro do nosso, que formam o nosso corpo físico. Nosso corpo físico, que nós habitamos, começamos a habitar na concepção, foi motivado pela união de duas células, uma masculina e uma feminina. E a partir dali elas começaram, então, a trabalhar, elas vieram com uma programação e chegaram nesse estágio. Né? E elas têm, também cada uma tem a sua função. Pode apertar uma. Aí nós vamos ver que cada um, nós temos no mínimo 200 tipos de célula, isso que a nossa ciência da área da biologia conhece. 200 tipos, cada uma delas com as suas funções. Né? Então, elas funcionam como pequenas fábricas, né? Elas têm a sua função já definida, programada, para absorver os nutrientes, para transformar os nutrientes em energia, realizar todas as reações químicas essenciais e produzem novas substâncias para a sustentação do nosso corpo físico, que é a habitação do nosso espírito. Além delas se multiplicarem, além delas se renovarem em tempo, de acordo com o local, a localização do corpo, o tipo de célula, tem um período de renovação. Né? Ela tem uma programação. Tá, mas aí eu fico me perguntando, o que tem a ver isso com eu provar a existência de Deus? Quem criou tudo isso?
dentro desse processo? Quem criou tudo isso? Será que foi algum homem, alguma mulher, algum gênio? Logicamente que a gente vai ver que não. É um ser muito superior ao ser humano, que nós chamamos de Deus, que inclusive nos criou como espírito, e consequentemente criou esse corpo, né, perfeito, quando nós vamos estudar na área da biologia esse corpo, na área das ciências, né? Quem programou tudo isso para cada célula dessa saber o que vai fazer? Quando se une, então, o espermatozoide com o óvulo, ela já sabe que ela tem uma programação, através da mitose, ela vai, então, né, se aumentar, né, vai formar os órgãos, os sistemas do nosso corpo físico. Quem programou tudo isso? Foi algum ser humano? O ser humano, hoje, com a ciência que nós temos, até manipula as células, mas ainda está na periferia do conhecimento de toda essa complexidade dessa obra criada por Deus. Nós precisamos analisar com mais profundidade e nós já vamos ver. E aí vem a terceira pergunta para a gente entender. Então, a grandeza, nós já vimos, então, o poder, a inteligência superior desse ser. Quem é o beneficiado? O primeiro beneficiado dessa obra, que é o corpo físico. Não somos nós, seres humanos. Então, aí entra a bondade desse Deus para conosco. Os Espíritos nos dizem que nós, no grau que estamos, ainda não temos condições de entender o Deus com toda a profundidade. Só entenderemos quando atingirmos o grau da meta maior, é sermos um Espírito puro. E ainda estamos na imperfeição, nos esforçando para a gente passar para ser um Espírito bom. Então, ainda estamos distante, mas eles nos dizem que os atributos de Deus, as qualidades de Deus, algumas delas nós podemos identificar, como identificamos nesse exemplo, que podemos pegar desde o micro ao macro e fazermos essa reflexão individualmente, para a gente começar a conhecer pela obra, se conhece o autor da obra. Se olharmos um quadro, nós vamos ver que aquele quadro tem grande importância, né, mas essa importância está naquele que produziu aquele quadro. Aquele quadro não é, o autor não é aquele quadro, ele tem um autor. Aquela é a produção dele. Então nós vamos ver a grandeza desse ser que nós chamamos de Deus. Aí nós vamos agora passar então para outra obra importante que nos traz então algumas reflexões interessantes. No livro O Céu, o Inferno e a Justiça Divina, vejam bem como é importante nós compreendermos a justiça de Deus. A espiritualidade no ditar esse conhecimento que foi organizado por Kardec, e ele utilizou a ferramenta, o médio, a mediunidade, e utilizou, então, o método científico experimental que a ciência até hoje usa, e utilizou também os critérios da razão, da lógica, para poder fazer um filtro dessas informações. E nessa quarta obra, O Céu, o Inferno ou a Justiça Divina, nós temos quase que praticamente toda essa obra nos trazendo a informação da justiça de Deus. Nós vamos trazer alguns pontos interessantes. Essa primeira, a gente vai fazer uma breve leitura e a gente vai procurar compreender alguns pontos que estão dentro delas. Nesse capítulo 7º da obra, na primeira parte, nós vamos encontrar 33 itens, 33 artigos, em que Kardec e a espiritualidade superior vai nos trazer, né, esses 37 itens para que a gente possa compreender a justiça de Deus para conosco. A justiça de Deus para a humanidade na Terra. Vejam esse primeiro. Em virtude da lei do progresso, que dá a toda alma a possibilidade de adquirir o bem que lhe falta, como de despojar-se do que tem de mal, conforme o esforço e a vontade própria. Temos que o futuro é aberto a todas as criaturas. Deus não repudia nenhum de seus filhos, antes o recebe-os em seu seio,
à medida que atinge a perfeição, deixando a qual o mérito das suas obras. Então, buscando o conhecimento da ciência do Espírito, a ciência que traz o conhecimento do mundo espiritual, da relação do mundo espiritual com o mundo físico, que é um dos componentes da doutrina espírita. Ele vai, então, nos dizer que nós fomos criados simples e ignorantes no saber e na bondade. Todos começamos no mesmo ponto, com as mesmas oportunidades, né? E a partir dali, ele nos proporcionou, primeiro, um corpo físico, para que nós pudéssemos habitar esse corpo físico. Segundo, nos deu um habitat, uma morada, como fala Jesus no Evangelho. Na casa do Pai tem muitas moradas. A casa do Pai é o universo. As moradas são os diversos planetas classificados em vários graus, de acordo com o grau evolutivo de nós, espíritos, em viagem evolutiva. Então, essas moradas, como nós estamos agora na Terra, que é um planeta escola, né, de provas e expiações, é a oportunidade que nós temos de vir no corpo físico para, através das nossas atividades, né, na família, no trabalho, enfim, desenvolver a parte intelectual e a parte moral. Depois de um determinado tempo, voltarmos à parte espiritual desse planeta e lá fazer a avaliação, lá verificar o que fez de certo ou de errado, o que faltou. E depois de estudar e refletir, voltaremos quantas vezes forem necessário em corpos diferentes para fazermos esse desenvolvimento. Intelecto moral que está submetido às leis de Deus, essa lei do progresso. E cada existência, como diz ali, é onde nós vamos buscar a possibilidade de adquirir o bem que não temos e de despojar do nosso egoísmo e do nosso orgulho. Ou seja, daquilo de mal que nós temos. Porque quando fomos criados a primeira vez, só tínhamos o instinto de comer, procriar, defender. É através das existências que nós vamos, então, desenvolvendo primeiro a inteligência, logo após vêm os sentimentos da lei do amor. E Deus nos apresenta, então, todos têm que progredir através da lei do progresso. Então, a existência física, o corpo físico, a morada que nós estamos, os familiares que nós estamos, né, as situações que nós estamos, tudo é bondade de Deus para nós. E, além disso, Ele nos coloca à disposição um espírito mais evoluído que nós, chamado anjo da guarda, espírito protetor, que vem nos ajudar, né, intuitivamente na nossa caminhada. Nós nunca estamos sozinhos. E se eu estou com uma dificuldade, e estou naquele chamado vazio existencial, estou achando que eu não me achei nessa terra, nesse planeta, nessa vida, você não está sozinho. Esse Espírito está disponível para ti. Na prece, na elevação dos pensamentos, ele vai te ajudar, te fortalecer. Além deles, nós temos assim, como diz Paulo, né, nas suas cartas, que nós temos uma nuvem de testemunha nos observando. Nessa nuvem temos aqueles familiares das várias existências que tivemos, que estão lá torcendo por nós, orando por nós, tentando nos intuir, né? Procurando nos ajudar. Então, nós temos toda essa estrutura que Deus, nosso Pai, nos fornece, para que nós possamos trilhar na caminhada. E aí nós vamos à frente, para que a gente possa entender agora uma coisa que fica, todo mundo se pergunta, mas e aí, de onde é que vem os males, as aflições, o sofrimento, as dores? Nós somos submetidos às leis de Deus. A primeira delas, da criação. A segunda delas, a do progresso. A terceira delas é aquela que nós temos que nos apropriar gradualmente. A lei da justiça, do amor e da caridade, que resume todas as leis. É a lei do amor que nós temos que exercitar através da caridade, e a caridade é o amor
envolvimento. Então vamos para a próxima. Não há uma única imperfeição da alma que não importe funestas e inevitáveis consequências, como não há uma só qualidade boa que não seja a fonte de um gozo. O que os Espíritos estão nos dizendo? Nós estamos submetidos também à lei de causa e efeito. Nós estamos submetidos ao livre-arbítrio, que também é uma lei. Nós podemos fazer as nossas escolhas. O nosso norte, o nosso GPS espiritual é Jesus. Ele mostrou o caminho seguro para nós, sem nenhum erro. Esse GPS funciona perfeitamente. Através do Evangelho, que ele veio e exemplificou durante todo o tempo que ele esteve conosco. Por isso que ele esteve conosco. Cada gesto, cada olhar, cada palavra, ele estava trazendo um conhecimento para nós. Estava exemplificando uma forma de nós suportar, principalmente, as dificuldades. E ele disse, no mundo tereis aflições. Eu tive, eu venci. Vós que tem aflições, ele nos diz que nós devemos nos buscar a ele, e dentro do evangelho dele, trazido que é a lei de Deus, para nos fortalecer, né? Para que a gente possa ter a fé fortalecida, principalmente termos a confiança em nosso Pai, que nós não estamos aqui por acaso. E que aquela dor que parece tão forte, ela é dentro da medida para que nós possamos fazer a caminhada. E aquela dor tem uma causa. Se nós temos liberdade para a escolha, na nossa caminhada, como ainda espírito imperfeito, é natural que nós venhamos a cometer equívocos. Nós resistimos ao bem, né? Mesmo sabendo o caminho que nós temos que seguir. E aí nós somos como um aluno que não estuda. Somos como um aluno que cola na escola, que chega ao final do ano e é submetido à prova. E ele não passa, ele roda, vai ter que repetir o ano. E nós também somos submetidos a essa prova na Terra. E vamos ter que repetir. E nessa repetição, nós vamos ter que nos conscientizar, nos arrepender, né? E buscar fazer a reparação daquilo que nós erramos para conosco, para com o próximo e, consequentemente, para com Deus. Então, aí é que aparece a dor. E essa dor, na verdade, ela passa a ser uma aliada. É que nem a dor física. Quando eu tenho uma dor no meu corpo, o que eu vou fazer? Olha, não está bom o meu organismo. Está querendo me dar alguma coisa. Vou no médico. Vou buscar, então, o conhecimento da medicina e o medicamento para me curar a minha dor. No espírito, na alma, não é diferente. Essa dor, ela está te chamando para que você desperte para buscar o medicamento que Jesus já deixou para nós há 2000 anos. Exemplificou o medicamento do amor, da paciência, da tolerância, do perdão, inclusive do perdão daqueles que nos machucam. E aí, pela fé raciocinada, nós vamos entendendo que aquele irmão que nos ofende, que nos machuca, muitas vezes, ele foi vítima nossa nessa existência e em outras. Todo mal, na maioria das vezes, é fruto das nossas ações no mal. Mas, claro, tem também aquelas provas, aquele mal que eu, no meu planejamento reencarnatório, no mundo espiritual, achei por bem e vim com aquele corpo físico, vim naquela situação, vim com aquela pessoa, com o meu familiar difícil, para que eu possa exercitar e possa vencer as tentações e, vencendo, eu possa desenvolver atributos que eu ainda não tenho. Muitas vezes a paciência, muitas vezes a tolerância, muitas vezes o exercício dessa caridade na assistência ao familiar, ao idoso, à própria criança difícil, ao filho difícil. Eu mesmo escolhi para que eu pudesse, então,
Ajudar a ele e me ajudar também. Porque nós, dentro da família, que é a primeira escola, na verdade, nós estamos nos ajudando, né? Os pais têm a responsabilidade da educação moral de seus filhos, não só de dar os recursos materiais e auxiliar na educação intelectual, mas a educação moral é que mais está faltando. Os Espíritos vão nos dizer, na última obra, a Gênesis, no capítulo 18, que o que nós estamos vivendo hoje no mundo é porque o homem avançou muito intelectualmente e deixa muito a desejar na parte dos sentimentos morais, na parte do exercício do amor. Nós temos um dia com 8 horas. Quanto nós utilizamos dessas 8 horas para ter um momento para refletir sobre nossa educação moral? Ou seja, o que fiz de errado hoje, o que fiz de certo? Se magoei alguém, vou refletir um pouquinho para que amanhã eu não venha repetir isso. Eu tenho tempo de falar com Deus, eu tenho tempo de ensinar a minha família e ter um momento para fazer uma leitura do Evangelho em casa, refletir sobre aqueles ensinamentos, que é a melhor psicologia, é a melhor filosofia de vida que nós estamos dando para nós e para os nossos filhos e aqueles que nós estamos como encarregados deles, responsáveis pela educação deles. Então aí, nós vamos ficar apenas, vamos botar mais um para nós refletir. Esse é o último. Sendo infinita a justiça de Deus, o bem e o mal são rigorosamente considerados, não havendo uma só ação, um só pensamento mal que não tenha consequências fatais. Como não há uma única ação meritória, um só movimento da alma que se perca, mesmo para os mais perversos. Por isso que constitui tais ações um começo de progresso. Então vamos parar aqui e fazer uma pequena reflexão do que os Espíritos estão nos trazendo aqui. A justiça de Deus é perfeita. Todos os males que nós fizemos, nós vamos ter que, em algum momento desta existência ou das outras existências, fazer a reparação. E aí vem a dor na reparação. Por isso que a gente, ao avaliar diariamente a nossa conduta, nós temos oportunidade de agora já começar a fazer essa reparação. Aquela pessoa que eu ofendi, aquela pessoa que eu prejudiquei, mesmo materialmente, eu tenho oportunidade de agora já começar de alguma forma fazer um planejamento para mim diminuir esse impacto negativo que eu fiz a essa pessoa. Todo o bem que eu faço, a espiritualidade também está vendo. Por isso que Paulo fala, né? Agora até esqueci a passagem, né? Mas vou falar mais com as minhas palavras. Todo o bem que eu faço, né? Uma coisa que eu faço, vai cobrir 1 milhão de pecados que eu possa ter cometido. O bem que eu faço pode cobrir 1 milhão de pecados, né? Então, Deus não deixa nada fora, desde as coisas que nós erramos, mas Ele também olha as coisas que nós acertamos, o bem que nós estamos fazendo, a caridade que nós estamos fazendo, mas caridade sincera, o bem sincero, o arrependimento sincero do mal que eu fiz, né? Sem interesses escusos, né? E Ele nos diz, mesmo os mais perversos, mesmo aqueles seres humanos que sofrem, que estão no crime, na violência, na corrupção, aqueles, quando eles começarem a pensar, começarem a se arrepender, Deus está olhando por esse sentido, porque pode ser um começo, né, de um arrependimento, um começo de uma reparação, um começo de uma mudança para o bem. E Ele, como Pai, quer todas as suas ovelhas no mesmo rebanho. Nenhuma ovelha ficará desgarrada do rebanho, foi o que Jesus falou. Então, dentro dessas reflexões que fizemos hoje, nós deixamos a proposta para que vocês venham estudar na Casa Espírita, para conhecer esse conhecimento profundo que a espiritualidade nos trouxe através do Espiritismo, desse conteúdo das leis, né? Das interpretações que nós podemos fazer com esse conhecimento, que é a chave
para entendermos o que Jesus falou para nós. E entendendo, nós vamos ter a fé raciocinada. Tendo a fé raciocinada, nós vamos dando passos mais firmes para o nosso processo evolutivo. Então, o convite, venha estudar, a casa tem grupo de estudos, busque as obras espíritas para fazer a leitura individual, né? Porque nós já passamos do tempo de só vir à casa espírita, ao templo, seja qual a religião, apenas para ouvir e sair. Aqui é o momento de carregar as baterias, mas sair lá para fora para executar aquilo e aprofundar aquilo que está sendo colocado, independente do credo. Se for para o bem, então ali está Jesus, né, e os espíritos superiores para ajudar. Então, agradeço a atenção de todos, desejo uma ótima semana, com muita paz e com Jesus no coração. Que assim seja. Agradecemos ao irmão Gilmar pelos esclarecimentos tão importantes, para que a gente tenha clareza de que nós não estamos sós, como foi a leitura do início. Jesus tinha certeza que o nosso Criador, que Deus estava com ele, o amparando, mesmo no momento da cruz. Ele, em nenhum momento, ele ficou em dúvida, porque Deus é isso, né? Ele criou tudo que o homem não criou, e também as leis para que a gente possa evoluir. Então, obrigada, Gilmar, pelos teus esclarecimentos, e reforço o convite daqueles que desejarem vir conosco para os estudos, adentrar a casa espírita, conhecer, abraçar essa doutrina ou não, porque nós temos o livre-arbítrio, mas conhecê-la é importante. Então, novamente, vamos procurar elevar os nossos pensamentos a Deus, nosso Criador, a Jesus, nosso Mestre, nosso guia, nosso amparo, rogando a toda a espiritualidade desta casa, que sempre nos acompanhe e está conosco. Então, pedimos a proteção para todos os doentes, estejam em hospitais, estejam em lares, estejam em clínicas, que Deus derrame as bênçãos necessárias nas casas de idosos, nos lares de crianças, sobre os dependentes químicos, de todas as matizes de vícios, seja qual for, que eles possam ser fortalecidos e amparados para que possam abandonar o vício. Aos irmãos das casas prisionais, para que eles despertem para o caminho do bem, para o caminho da luz, para os nossos familiares encarnados, que ainda estão conosco, e desencarnados, para aqueles que já voltaram à parte espiritual, que eles também recebam o nosso amor, o nosso carinho, a nossa gratidão pelo tempo que estiveram conosco, e que possam receber muitas energias positivas e também curadoras. Aqueles que se consideram nossos inimigos, que nós possamos, começar o trabalho de reconciliação, perdoando e refletindo também sobre a nossa parte de culpa quando acontecem os atropelos, as desavenças. Por aqueles nossos irmãos que tomaram a decisão equivocada de interromper a existência física pelo suicídio, que eles possam ser assistidos, encaminhados, e que eles se predisponham, então, a seguir as orientações dos espíritos socorristas, que recebam o amparo, mas que estejam prontos para recebê-lo. Aos nossos irmãos moradores de rua, que tenhamos sensibilidade e carinho com eles também. Que possamos amparar os animais na escala progressiva das suas variadas posições
no planeta. São nossos irmãozinhos também, que Deus criou e que nós temos a obrigação também de auxiliar. Vamos rogar pela paz mundial, para que todos aqueles que governam os países, que dominam, que eles pensem no ser humano, não no poder, mas no ser humano, e que eles despertem para a humanidade do coração, para a fraternidade, para a solidariedade, para a caridade. Rogamos, Senhor, para que cada vez mais possamos buscar, conhecer, meditar, sentir e vivenciar o seu Evangelho. Que possamos nos tornar verdadeiros seguidores do Mestre Jesus, em palavras, em ações e em pensamentos. E nesse momento, então, vamos pedir aos médiuns para que se dirijam à fluidificação das águas, com o amparo de todos os espíritos protetores da nossa casa, para que coloquem os medicamentos necessários nas águas que foram trazidas pelos irmãos e também aqueles que nos assistem, que possam também, nos seus lares, receber todas as energias de cura, de tranquilidade, de calma sobre as águas. Todos nós, unidos em um só pensamento, vamos colaborar com os lenitivos divinos, em benefício daqueles que farão uso dessas águas. O passe é a transmissão da energia do médium, filtrada e potencializada pelos espíritos que assistem a casa, alcançada de acordo com o merecimento de cada assistido, levando em consideração a sua postura de fé, de recolhimento, de respeito e também de receptividade. Sendo que devemos, neste momento, permanecer em prece, em meditação, em agradecimento ao Mestre Jesus e a Deus, nosso Criador. Que todos nós continuemos com os pensamentos elevados, com os nossos sentimentos conectados com a espiritualidade superior, e vamos recebendo essas energias purificadoras, essas energias de luz, de paz, de força, de fé, de coragem, perante aquilo que ainda temos que galgar na nossa espiritualidade. Senhor, abençoa-nos o desejo de aprender a servir, para que não sejamos discípulos inúteis em tua obra de regeneração e concórdia, felicidade e luz. Ajuda-nos o pensamento, a fim de que possamos irradiar a verdadeira caridade através dos pensamentos, palavras e atitudes. Protege-nos a visão, a fim de que o entendimento justo não se afaste de nós. Fortalece-nos os braços para que o trabalho seja o nosso cântico de glorificação da tua divina bondade. A cada dia, e orienta-nos os passos na direção do bem. Sobretudo, Senhor, guarda-nos o coração ainda frágil, inspirando-nos a conduta que deve elevar os nossos destinos e as nossas vidas, sustentando-nos o crescimento para a imortalidade vitoriosa, na redenção que nos ensinou a buscar por intermédio da cruz. Mestre, auxilia-nos a reconhecer a tua vontade e a cumpri-la, seja aonde for, reconhecendo que o amor e a dor
são os caminhos da ascensão. Ajuda-nos a descobrir os interesses sublimes de nossa alma nas mais variadas situações da vida, a fim de que estejamos contigo, agora e sempre, no rumo da eterna reencarnação. Que possamos fazer dos nossos dias momentos de luz, de melhora, de paz, de gratidão, que tenhamos a fé raciocinada, que nos esclarece, que tenhamos a persistência em prosseguir o nosso caminho evolutivo, tendo a plena fé de que nunca estaremos sozinhos. Agradecemos a todos os irmãos aqui presentes conosco, desejamos uma semana iluminada, de luz, de paz, de harmonia, que cada um possa retornar ao seu lar, repleto de amor e de fraternidade. E aqueles que puderem estar conosco no próximo domingo, sejam todos bem-vindos. Muito obrigada, e que assim seja.